Eu sou Caroline Moreira, integrante do PET Serviço Social da Universidade de Brasília. Olá, meu nome é Camila Magalhães, sou integrante do PET Ser UNB, o grupo PET do curso de Serviço Social da Universidade de Brasília. Vou apresentar o trabalho sobre o impacto da feminização do serviço social no grupo PET Ser UNB. O presente trabalho procura compreender e identificar o recorte de gênero dos petianos ao longo da história do PET Ser UNB e, a partir dos dados coletados, correlacionar com a divisão sexual do trabalho e a feminização do serviço social. Essa pesquisa utiliza fontes documentais e bibliográficas para a coleta de dados. Como fonte documental, utilizou-se a plataforma oficial de registro dos participantes do Programa de Educação Tutorial, o SIGPET, para, a partir dos dados contidos nessa plataforma, contabilizar e identificar os petianos que compuseram o PET Ser UNB no período de 2010 a 2020. A partir dos dados coletados, recorreu-se a pesquisas bibliográficas que discorrem acerca da feminização do serviço social, para, assim, realizar a discussão sobre o resultado encontrado. Cabe ressaltar que a plataforma SIGPET disponibiliza somente os nomes de cada petiano cadastrado no programa. Portanto, desconsidera a autodeclaração do gênero com o qual cada petiano se identifica, que não necessariamente concorda com o gênero que lhe foi atribuído em seu nascimento. A pesquisa tem caráter quali quantitativo, uma vez que, a partir da contagem do número de petianos, utilizando o recorte de gênero, pretende-se correlacionar os dados obtidos com circunstâncias sociais e históricas que justifiquem tal resultado. Para isso, utilizou-se o método materialista histórico-dialético de Karl Marx, uma vez que esse método proporciona uma análise da realidade social a partir de uma visão crítica e totalizante, levando em consideração a dimensão histórica e dinâmica da realidade analisada. A partir da pesquisa na plataforma SIGPET, identificou-se que 81 alunos da graduação fizeram parte do Programa de Educação Tutorial do curso de Serviço Social da Universidade de Brasília no período entre 2010 a 2020. Desse total, 73 estudantes são do gênero feminino e 8 do gênero masculino. Isso quer dizer que, durante essa década, 90,12% dos integrantes do grupo do PET-SER são mulheres. A partir desses dados, é possível perceber uma predominância de participantes do gênero feminino no grupo PET-SER UNB. Essa predominância não se restringe somente ao espaço do PET-SER. Uma pesquisa que contou com a participação de 339 estudantes do Serviço Social da Universidade de Brasília, realizada pelo departamento do referido curso, em abril de 2020, contabilizou que 81,11% dos estudantes desse departamento se autodeclararam do gênero feminino. O resultado da análise dos dados é reflexo do processo histórico de feminização do serviço social. O serviço social, desde suas protoformas, foi uma profissão destinada ao cuidado com o outro, pois lida com as mais diversas expressões da questão social que acometem a classe trabalhadora. As autoras Souza e Veloso destacam que o público feminino foi absorvido para o trabalho no serviço social devido à representação social feminina estar em consonância com o que se espera do perfil profissional do assistente social. Isso é, as autoras afirmam que esta congruência de papéis flui como um jogo de autorrepresentação, uma vez que muitas mulheres naturalizam características como a amabilidade, a paciência e a doçura, ao mesmo tempo que se espera exatamente essas atribuições dos profissionais do serviço social. A professora Silvia Nolas apresenta as conceitualizações diferenciadas sobre a categoria de feminização. Dessa forma, entende-se que é necessário distinguir dois significados diferentes de feminização das profissões. O primeiro significado tem um caráter quantitativo e, para uma melhor distinção, será denominada feminilização, que refere-se ao aumento do peso relativo do sexo feminino na composição da mão de obra de um determinado tipo de ocupação. Sua mensuração e análise realizam-se por meio de dados. O significado de caráter qualitativo será denominado feminização, que refere-se a transformações em determinado tipo de ocupação, vinculados à imagem simbólica do feminino predominantemente na época ou na cultura especificamente analisadas. Essa imagem pode implicar uma mudança no significado da profissão. A feminização, ela tem uma compreensão mais ampla dos processos de incorporação das mulheres em uma determinada profissão. Então, o significado qualitativo, ele traz mais arcabouço para a gente entender o processo de entrada das mulheres em determinada ocupação.
Duas observações a serem consideradas. Embora os conceitos de feminilização e feminização sejam diferentes, eles são complementares, uma vez que feminização, além de descrever a entrada das mulheres no campo profissional, tenta explicar as razões que permitiram essa entrada. E a categoria feminização, ela é utilizada sem ser definida, ou seja, ela é naturalizada até mesmo nos estudos feministas. Dessa forma, o grupo concluiu que as normas de gênero, que são os papéis sociais fundamentados pelas diferenças entre os sexos biológicos, surgem determinações dominantes do que é ser feminino e o que é ser masculino, e que são apresentadas na sociedade como naturais e como inquestionáveis. Dessa forma, existe uma identidade feminina, que é caracterizada pela paciência, pelo cuidado, pela amabilidade, pela sensibilidade. E, e, e essas características, que são identificadas como femininas, estão relacionadas com as características do que se esperava de um profissional de serviço social na época da formação da profissão. Porque o Estado, ele criou a profissão com o intuito de mediar conflitos entre as lutas de classe. E por isso o Estado propõe políticas sociais para que perpetuassem a ordem. E por isso surge a figura do assistente social, um profissional que teria que receber esses atributos valorativos ligados ao cuidado, à ajuda. Então, são características que se correlacionam. Por isso, na historicidade da profissão, é permeada em sua maioria por mulheres, devido a essa divisão sexual do trabalho. E dessa forma, o grupo entendeu que, devido a esse processo histórico da profissão, que o fenômeno que acontece é de feminização, porque a gente consegue compreender por que tem mais mulheres na profissão, tem todo um processo histórico de divisão sexual do trabalho, de normas de gênero, e por isso o fenômeno de feminização. E, a partir da coleta de dados que foi feito pelo grupo em relação aos participantes nos últimos 10 anos do grupo PET Serviço Social do UNB, onde percebe-se que 90% dos alunos são denominados de sexo feminino, a gente entende que são dados puramente quantitativos. Esses dados não dão para a gente um arcabouço teórico para entender melhor esse fenômeno. E por isso, a gente entende como feminilização do serviço social. Dessa forma, com essa aproximação com o objeto de estudo, o PET Serviço Social da Universidade de Brasília é composto, em sua maioria, por pessoas do gênero feminino, e isso é resultado da formação sócio-histórica da profissão, que, desde suas protoformas, é exercida por mulheres devido à divisão sexual do trabalho.